Aí, Deus não dá nada para ninguém que não seja com um propósito, né? Então, qual é o propósito de ter intimidade com Deus? Qual é o propósito do Espírito Santo? Qual é o propósito da minha salvação? Então, tem muitos hoje cristãos que deixam de fazer essa pergunta. O que eu estou fazendo com a minha salvação? Porque ela é individual. Ninguém vai poder fazer por mim aquilo que Deus me resignou a fazer com a minha salvação. Por isso que o dia que a Mênio e Eli foram restaurados no ministério deles, eu me alegrei por ser um instrumento de Deus para a restauração, porque eu sei que o propósito de Deus no ventre da mãe deles é que eles adorassem ao Senhor através de louvores, né? Da mesma maneira, a vida da Eti, da Rose, da Pati, Deus tem um propósito. Por que Deus te deu esse amor para crianças? Claro, pode até ser parte da tua profissão, porque é o teu dom, porque é o teu talento, mas tudo que Deus nos dá tem um propósito. Então, aquilo que Ruth estava recebendo de Noemi tinha um propósito de Deus. Então, quando nós estamos recebendo do Senhor, a gente precisa guardar naquela prateleira de que um dia eu vou precisar dessa fé, dessa palavra, dessa força, dessa direção. Eu não sei qual vai ser o dia, qual vai ser a hora. Mas vai chegar um dia que Deus me entregou uma palavra, Deus me deu uma direção com um objetivo. Então, imagina que loucura. Eu cuido de vocês, eu sou Noemi, vamos dizer que eu sou Noemi, tá? Então, tô aqui. Olha, Ruth, você vai servir só a um Deus. Você, na tua casa, tem 30 santos? Não vai ter mais, Ruth. Agora você vai ter só um. Eu vou te falar de um Deus que você não conhece. Que Deus que você tem? Ah, um Deus que faz, a gente precisa sacrificar, a gente precisa isso. Não, esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é assim, assim, assim. Amém. Essa mesma pessoa que ensinou ela a amar a Deus, precisou dela. Ou essa mesma pessoa que ensinou ela a amar a Deus, um dia vira para ela e fala assim: eu não tenho mais nada para te entregar. É a mesma coisa eu chegar aqui domingo e falar assim, é o seguinte, sabe tudo que eu preguei para vocês até hoje? Não acredito mais. Deus levou tudo que eu amo na vida. Aliás, eu passei por um surto, agora o meu nome não é mais Fernanda, tá? O meu nome é Amargurada. Se você me encontrar na rua, por favor, me cumprimente e fale, oi, Amargurada. Imagina a pessoa que ensinou ela a amar a Deus. Às vezes parece assim que a gente lê esse versículo e Ruth, quando ela entoa aquele cântico, aquilo não foi uma coisa que ela falou, bate pronto. Ela ouviu tudo aquilo de Noemi. Ela sofreu em ver a pessoa que ensinou ela a ter fé, a não ter mais fé nenhuma. Só que dentro do interior de Ruth já tinha acontecido uma mudança de ambiente. Ruth cria agora. Ruth agora falava com Deus. Ruth parou, e eu tenho certeza que ela foi analisar a vida dela, tá? Porque Orfa voltou. Agora, tem gente que fala, Orfa voltou. Orfa, peraí. O teu pastor vira e fala, olha, esquece tudo, tá? Vai seguir a tua vida, porque o que eu falei até hoje não é mais. Não é muito difícil você ouvir essa voz como sendo a voz de Deus para a tua vida, é? Não é. Então, ela falou, bom, o que eu vou fazer? Vou voltar. Era uma escolha.
Por isso que o ponto principal para mim hoje, dessas 5 aulas, e eu vou parar aqui para que você pense nesse ponto. E daí para frente tem mais vários pontos que eu coloquei aqui, tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O estudo é bem longo, que eu preparei hoje. Tem vários pontos que eu vou diluindo nessas 5 aulas para elas não ficarem muito extensas. Mas Ruth, ela já tinha renascido. Quando você nasce de novo, não adianta mais você querer ser o que você era antes. Não dá. Não dá mais, não tem mais liga. Sabe, tem horas que você até quer não ser mais quem você é agora, mas não tem mais jeito. O Espírito Santo não deixa. Não deixa, Paty. Não deixa mais. Então, para mim, Ruth trouxe aquele pacote e foi falar com Deus. Bom, eu tenho aqui Noemi falando para eu voltar. Eu tenho aqui a minha amiga, porque quem sobrou era órfã, elas não deviam ser inimiga, que voltou. Ela podia ser influenciada pela amiga dela. Não podia? Vamos voltar nós duas? E lá a gente recomeça a vida, a gente tem a mesma dor, a gente vai voltar para a nossa terra e vamos embora. Ou eu tenho uma outra voz a ouvir, que é a voz de Deus. E quando que Deus fala? Deus fala no silêncio. Por isso que a palavra de Deus fala, quando você for orar, você fecha a porta do teu quarto e busca o Senhor na tua intimidade. Por quê? Tem horas que sempre no culto eu falo para vocês terem momentos de oração. Porque a nossa lâmpada, ela precisa estar acesa. Então eu incentivo vocês a terem uma vida de oração. Aqui aos domingos, porque eu sei que às vezes a vida é corrida, às vezes a gente não reserva esse tempo, mas a oração íntima, a oração eu e Deus, é essa que faz com que a gente tenha no nosso interior a palavra verdadeira, a palavra viva. Então, para mim, Ruth pegou aquele pacote de circunstâncias, de vozes. Órfã voltou, Noemi está falando para eu voltar. Humanamente, ela não tem nada para me oferecer, nós perdemos tudo, eu vou para uma terra estranha, onde eu não sou ninguém, onde eu não tenho a língua, onde eu não faço parte do povo, mas espiritualmente a voz do Senhor a direcionou. E a voz do Senhor foi tão intenso no interior dela, quem já teve essa experiência? Que levou ela a ter uma escolha espiritual. Normalmente, as nossas escolhas espirituais, elas são completamente opostas ao que a razão diria. E ali, quando ela ouviu aquela voz de Deus, segue com Noemi, ela então entoa um cântico. E ela fala, Deus, me mate se eu me afastar de você. Eu não vou. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu estarei. Aonde você repousar, ali eu repousarei. Nada vai me separar da palavra que um dia entrou no meu coração. Isso é o ponto da nossa fidelidade, que é outro fruto do Espírito. Aonde você não enxerga, você não sabe o que Deus está fazendo, porque Deus muitas vezes ele nos revela pequenos sinais. Você não tem o quadro completo, né? Eu sempre falo, quando você pega um quadro e você olha ele muito de perto, eu gosto de levar as crianças, de ir em museu. Eu sempre falo para eles, senta longe e observa.
Porque é muito legal você chegar perto e olhar, mas você não tem a imagem completa enquanto você não se afastar daquilo e olhar. E às vezes a gente está muito perto daquilo que a gente está vendo, você não está conseguindo enxergar o quadro completo, porque você não está vendo, você está vendo uma parte, né? Quando você passa por tudo e você consegue se afastar, aí você fala, Deus estava fazendo um plano perfeito, né? Porque algumas pessoas saem do plano de Deus, porque são nessas horas de dor que a gente toma as nossas decisões. Então, cuidado com os teus dias de dor. Porque facilmente o teu coração é enganoso. E o teu coração pode te levar a ouvir as vozes da tua razão, as vozes do teu pensamento racional, deixando de ouvir aquilo que é o Senhor. Ah, bispa, como eu vou saber que Deus está falando comigo? Andando com Deus. Andando com Deus. Não tem ninguém que vai poder te falar. Deus falou com você. Só que tem uma coisa, quando Deus fala com a gente, é inexplicável. Vocês já ouviram Deus falar com vocês? Já? O que você faz? Foi o que Jesus falou para os discípulos. Você já sabe o que aconteceu com você. Quando você ouve a voz de Deus, ela é inconfundível. Você sente paz. Isso é tão forte, Mene, que outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava no banho e ouviu uma voz, que o diabo também fala. Só que depois que ele teve essa experiência, que foi tão intensa quanto a voz de Deus no interior dessa pessoa, ele começou a ter medo, pânico, medo de morrer e tal. E aí ele, como é que eu vou saber se não foi Deus que me avisou? Por um árbitro, a paz. A paz, a voz de Deus, ela não tira a nossa paz. Deus nunca vai te anunciar uma tragédia, ainda que ele fale que vai, por exemplo, quando ele falou para Abraão, teu povo vai passar 400 anos ainda assim tem a paz de Deus. Se você tem uma palavra no teu interior, e ela não te traz paz todos os dias, pode saber que são vozes de demônios. Que querem te assolar todos os dias para o quê? Para minar a tua força. Então, o que eu faço quando eu estou debaixo de assolação? Eu chamo isso assolação. Eu escrevo essas assolações para eu saber combater. Então, quais assolações que eu já sofri? Você não vai conseguir, não vai dar certo, é impossível para você, você não tem conhecimento para isso, você não tem capacidade para isso. Essas são assolações. Que às vezes eu já sofri assolações sentada no sofá, não foi ninguém que me falou. A pessoa se faz de vítima, isso é uma solução? Sim. Sem perceber, ela sofreu assolação, tipo assim, tomou o golpe e aceitou? Não teve discernimento espiritual, Rose. Tá? Porque quando você está debaixo da assolação, você sofre aquilo. Então você chora, você sente a dor, é como se você estivesse prevendo um futuro de desgraça. E você começa a não enxergar mais saída. E parece que com todo mundo está dando certo e com você está dando errado. Então você entra naquele... Tá? Só que aí que entra o teu ser espiritual. Porque você pode por um momento ser envolvido. Por que o salmista fala assim? Ainda que eu passe pelo vale da sombra. Quer dizer, se eu passar, passa num cemitério às 2h que você vai ver. Não tem um que não tem medo. Você vai ter medo.
mas você vai passar. Então, aquele momento, você sofre a assolação do medo. Agora, você precisa saber se você vai ficar ali ou não. O ficar ali ou não depende do teu ambiente interno. Por isso que você tem que estar forte na comunhão da igreja, da palavra. Por quê? É nessa hora que o teu espírito te acorda. Porque quando a gente começa a entrar nessa assolação, é como se a gente fosse anestesiado por aquela destruição. Então você fica embriagado. Ah, você olha para cá, aí você chora, aí você está debaixo da assolação. O que vai te tirar desse afogamento? O teu ser espiritual. Quem eu sou em Deus. Quais as promessas que Deus tem para a minha vida, para a minha família, para o meu futuro? Ah, mas fulano tinha promessa e viu isso. História do fulano. O que eu e Deus temos, só nós dois. A minha história é única. E pode conversar. Por que a Bispa Sônia é tão forte? Porque ela é Mulher Maravilha? Não. Porque a aprovação que ela passou com Deus. Então você não tem aquela destruição. Pega uma pessoa que passou por provação sem Deus. Tarja preta, desculpa. Tá na tarja preta, tá louca, tá... Porque não passou debaixo de um propósito do Senhor. Então, quando você tem essa convicção, Ruth, naquele momento, ela entendeu. Não é a melhor decisão humana, mas eu vou tomar uma decisão espiritual. Então, meninas, para a gente terminar essa aula, peça para que o Senhor conduza vocês a decisões espirituais. E para encerrar, não pegue as suas decisões espirituais e comece a analisar elas racionalmente. Vai ficar muito pesado. Amém? Deixa Deus te conduzir. Na verdade, Ruth teve uma aliança com Noemi aí, né, Bispa? E aí ela teve a vida dela transformada. A fidelidade, você ser fiel à palavra que você recebeu. Paulo, quando ele estava diante do rei Agripa, o rei falou: Paulo, você é nobre, você é cidadão romano. Tipo assim, esse judeuzinho aí cai nesse conto. Ok, Paulo, mas você, querido, você estudou, você é esclarecido, meu amor. Paulo falou assim: eu não tenho mais como. Eu preciso ser fiel à visão que eu recebi. E o rei falou assim: Paulo, para. Porque mais um pouco eu vou querer conhecer esse Deus que você conhece. Não precisa me falar mais nada. Quando a gente fala de algo que a gente vive, parecia uma loucura a decisão de Paulo também, não parecia? Uma decisão espiritual. Amém? Quando a gente toma decisões espirituais, caem algumas escamas dos nossos olhos. Amém? Amém. Então a gente vai parar essa aula por aqui. Que a gente seja sensível ao Espírito Santo. E aí, todas as quintas-feiras, tem mais vários tópicos aqui para a gente ir trabalhando, mas o principal é o que essa mulher que desejou honrar uma palavra, que desejou viver uma bênção que ela não conhecia, que desejou viver o que Noemi vivia, alcançou através da fidelidade dela na hora da dor, através do posicionamento dela e através da aliança dela com Deus. Amém? A gente vive hoje, infelizmente, num mundo de pessoas que vivem atrás da moda, da onda do momento, e não existe mais tanta busca pela voz de Deus. Peraí, é muito legal eu ouvir um coach, mas, querido, quem vai me levar para decidir a minha vida tem que ser o Senhor. Sabe por quê? Se der errado, quem vai estar comigo? É Deus. Não é o coach com as milhões de perguntas. Mas também, se der certo, quem vai estar comigo? Deus. Sempre. Por isso que ele tem que ser o nosso melhor amigo. E Ruth descobriu isso.
E Ruth falou, ó, esquece. É aquilo que eu postei no grupo outro dia, Rô. Eu não tenho mais para onde voltar. A hora que eu tomo uma decisão espiritual, sabe o que eu falo? Vai dar certo, porque eu não tenho mais para onde voltar. Amém? O diabo sempre quer voltar a gente para o nosso passado. Deus tem para nós futuro. Por isso que você começa um termômetro maravilhoso. Você começou a chorar muito, que ai, no passado. Você começou, ai, porque eu tinha demônio. A palavra de Deus é clara. Me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo para... Passou. Glória a Deus, eu tive, eu fiz. Amém. Agora, hoje, daqui para frente. Deus é um Deus de novidade de vida. Amém? Não é possível que Deus não tenha criatividade para fazer tua vida melhor do que ela já foi um dia. Ele tem, e muito. Amém? Porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração aqui com vocês e a gente já vai orar aqui para encerrar. Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Senhor Deus, Pai, nós colocamos cada uma das palavras que o Teu Espírito Santo nos ministrou nessa noite. Que elas fiquem vivas no nosso interior, Pai. Nós sabemos que tem coisas que o Espírito Santo quer que nós meditemos, que nós pensamos na Sua palavra, para que ela possa gerar frutos de vida eterna, Pai. Senhor, quantas vezes os nossos pensamentos, Pai, nos levam para lugares de tanta escuridão, de tanto choro, de tanta dor, Pai. E nós queremos nesse ano de Ruth ter o nosso ambiente interior transformado, Senhor. Nós queremos crescer em Ti. Nós queremos ser libertos verdadeiramente, como a Tua palavra diz, Pai. Que se o Filho de Deus nos libertasse, verdadeiramente nós seríamos livres, Senhor. Senhor, nós precisamos da liberdade que visitou o interior de Ruth, a liberdade de não voltar atrás, Senhor. A liberdade de crer plenamente, sem ter medo, Senhor, de se machucar em Ti, Senhor. Senhor, nós precisamos de ter a liberdade de nos entregarmos aos Teus planos, mesmo que as vozes das pessoas que nós mais respeitamos e amamos nos diga, volte para trás. Nós não queremos retroceder, Senhor. Mas a nossa família, o nosso futuro, cada dia de fôlego nosso está nas Tuas mãos, Pai. Que esse ano de Ruth realmente marque a nossa caminhada, Pai. De relações profundas, de experiências com o Teu Espírito Santo, Pai. E eu Te clamo, Pai, aqui na Renascer Flórida, com as meninas, Pai, com cada um que o Senhor agregou nessa igreja, Pai. Que nós tenhamos experiências com Deus, Senhor. Que o Senhor feche portas, mas também que o Senhor abra portas que vêm das Tuas mãos, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que nós queramos fazer na carne, não seja na carne, Pai, mas que seja no nosso espírito, Senhor. Pai, que o mundo pode oferecer muitas opções, muitas portas, Senhor. Mas um plano perfeito só vem das mãos de um Deus de amor, que se entregou, que nos lavou com o Teu sangue, que pagou um preço por nós, Pai. E é essa direção que nós queremos, Senhor. A direção de um Deus que nos ama. A direção de um Deus que se preocupa com o nosso futuro, Pai. E nós queremos dizer, Pai, que assim como Ruth, o nosso amanhã está nas Suas mãos. O futuro dos nossos filhos está nas Tuas mãos. E Tu és aquele, Pai, que abençoa aqueles que Te buscam. E nós buscamos a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos Te dizer, como os discípulos disseram, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna, Pai. Coloca essa palavra sobre nós, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor, porque nós queremos declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós declaramos isso, Senhor, debaixo da certeza que Tu és um Deus fiel,
que Tu és um Deus supridor, que Tu és um Deus de paz, que Tu és, Pai, o nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. E nós Te louvamos porque o Teu Espírito Santo está aqui, Pai. Fica conosco, nos conduz e que nós possamos sempre estar em comunhão Contigo, mais do que com qualquer outra situação, Pai. Nós Te amamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.